Você olha para os números da sua campanha, mas será que você realmente entende o que eles estão dizendo? Existe uma grande diferença entre você analisar e interpretar as métricas dentro e fora do gerenciador. Nesse vídeo eu vou te ensinar como muitas vezes as métricas, se você não souber interpretar, elas podem te enganar. Você vai sair desse vídeo aqui um expert muito maior na análise de métricas e vai ter mais resultado nas suas campanhas. Meu nome é Alexandre Broggio, então vamos aqui para o vídeo. O primeiro passo é a gente acessar o GA4, onde eu vou te mostrar alguns exemplos, porque a gente utiliza ele para consolidar os dados de todas as plataformas. Afinal, você roda tráfego ali no Facebook, roda no Google, vende em um, vende em outro. Da onde será que realmente saíram essas vendas? A gente consegue consolidar, analisar e interpretar muito melhor dentro aqui do GA4. Para isso, eu vou utilizar um relatório bem simples para você ver. A gente vai vir aqui ó, em relatórios, vai descer em usuários. Se você não tiver algum, você pode vir em biblioteca e instalar, e tem vários aqui, mas eu vou utilizar esse como exemplo e vamos pegar aqui, ó, detalhes demográficos. Aqui eu tenho muitas opções, eu vou clicar aqui e aqui a gente vai escolher a opção aqui, ó, de idade. Ele vai listar para mim aqui, ó, as faixas de idade que eu tenho e mais ao finalzinho eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a receita de cada faixa de idade. E aqui entra um ponto importante. Se eu falasse para você, nesse cliente aqui, qual segmentação de idade a gente vai utilizar? Provavelmente você ia falar essa faixa aqui. Inclusive eu separei aqui numa dash para ficar, ó, aqui a gente tem o desconhecido, você vai ver que é a mesma receita daqui, ó. E quando a gente retira ele para ficar mais fácil para analisar, a gente consegue ver que essas duas fatias aqui, ó, de 18 a 34 é a maioria aqui, inclusive essa daqui de 44 eu poderia até colocar aqui. Mas aí é que tá. Veja que eu tenho uma fatia desconhecida aqui, ó, de mais de 3.400.000, tá vendo? 3.411.000 e uns quebradinhos ali. Ou seja, o GA4 ele pega os dados das pessoas que acessam, mas nem sempre ele consegue pegar todas as características das pessoas que acessaram. Como assim? Às vezes ele consegue pegar localização, às vezes ele pega gênero, idade, às vezes ele não consegue pegar idade ou gênero. Então, saber disso é importante porque veja que eu tenho aqui, ó, 83% das pessoas eu não consegui identificar qual a faixa de idade. E aí imagine o seguinte, ele conseguiu identificar dessa e dessa faixa, mas se o meu público fosse, por exemplo, esse aqui, ó, e quase todos que compraram aqui estivessem aqui. Você fala, ah, Alexandre, mas isso não acontece. Acontece. Já aconteceu com um cliente aqui. A gente olhou, falou para ele, olha, a gente vai segmentar nessa e nessa faixa de idade. E ele falou, não, 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 meu público não é esse outro aqui. Como que ele sabia? Porque ele tinha os dados no sistema dele, então ele passou e a gente utilizou. No caso dele, o que acontecia era que o GA4 não conseguia identificar muitas pessoas naquela faixa de idade. Isso se atenua um pouco mais quando você utiliza, por exemplo, ali, ou melhor, quando você tem clientes de ticket mais alto que vão comprar com o iPhone, fica mais difícil a parte ali do rastreamento. Então, é interessante você analisar por aqui? Sim, mas também saber interpretar o que esses números falam, porque tem um outro ponto que eu vou falar já para você, que é a parte ali de atribuição que muda de uma plataforma, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então é legal você olhar aqui, mas sempre também falar com o seu cliente ou consultar no seu sistema qual que é o range ideal de idade aqui. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente vem aqui, inclusive desse cliente, quando a gente vem na parte aqui ó, de gênero, ele vai trazer para mim agora aqui a quantidade de público masculino, feminino e o desconhecido. Veja que o desconhecido é uma quantidade muito grande, eu tenho aqui ó, o feminino sendo 12% e eu tenho o masculino com 6,35%. Nesse cliente, eu sei que exclusivamente o público é feminino. Mas o que tem masculino, Alexandre? Muito provavelmente, por exemplo, as mulheres pedem para o marido ali comprar, por exemplo, o produto, seja por ele ter facilidade, seja pelo cartão ou por N motivos. E o contrário também acontece em alguns segmentos. Se eu venho e direciono o anúncio, por exemplo, para um público masculino, ele não vai vender. Então, entender isso é importante e entender também as peculiaridades do seu negócio ali, para que você não tome uma decisão errada ali ou ache que a plataforma muitas vezes está te dando um dado errado. Ela não está te dando, ela está dando um dado para você analisar, mas você tem que saber interpretar. Nesse caso específico, não compensa eu direcionar para o público masculino. Então, a gente continua segmentando somente para um público ali feminino. E um outro exemplo bem legal é esse aqui, ó. Eu vou vir nesse relatório que a gente cria aqui, mas você pode utilizar também esse aqui do ciclo de vida, a gente tem aquisição de tráfego, que é praticamente igual ali. O que a gente vê nesse relatório? A gente consegue ver os canais de aquisição, só que eu vou pegar e vou modificar aqui, ó, para a origem da sessão. Quando eu venho aqui, por exemplo, e eu olho, eu vou ver aqui ó, o Meta, e eu consigo ver, ó, quanto que o Meta me trouxe de receita, quanto que o Google e assim por diante. Se você olhar friamente aqui, você vai falar, poxa, o Meta aqui acho que não compensa tanto como outras plataformas, ó. O Google performa mais. Se eu pegar aqui, ó, o Direct,
o Instagram, por exemplo, aqui, ó, o Facebook e até o IG, e eu for somando tudo, dá uma receita muito maior. Não é interessante eu colocar muita verba no Facebook, eu vou tirar e vou trazer, então, para outras fontes de tráfego ali. Se você faz isso, nesse cliente, ele ia derrubar o resultado. Como assim? Você precisa entender um pouquinho da jornada do seu cliente e entender sobre canais de aquisição também. Inclusive, se você quiser avançar mais rápido, eu tenho um treinamento bem passo a passo. Um focado somente ali na parte de te ensinar tráfego pago e algumas estratégias, e um outro somente focado ali na parte de processo de escala. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver um e-commerce ou um infoproduto e investe pelo menos 30 mil, eu consigo te ajudar também com a aceleração que eu tenho aqui na agência. Mas vamos voltar aqui. Se você pega, por exemplo, ó, e olha aqui e tira o orçamento, isso vai derrubar. Por quê? A gente tem vários pontos aqui. O primeiro, cada plataforma tem um período de atribuição diferente. O Facebook é visualização de um dia, clique de 7. O Google chega a passar ali de 30 dias, dependendo da configuração que você fazer. E o GA4 faz a atribuição baseada em dados. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, a pessoa lá no Facebook, na sua campanha, está rodando uma campanha aqui no Facebook, a pessoa teve um contato, depois ela foi lá, teve um contato aqui também no Google. Logo, você vai ter marcado, por exemplo, aqui a venda no Google e a venda também aqui no Facebook. Mas no GA4, ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir aonde ele entender que tem mais peso. E aí que está o X da questão. Aonde que geralmente vai ter mais peso? Você vai ter muito mais peso no Google, por exemplo, campanhas institucionais, no Direct, no Instagram ou no link da bio. Por quê? Porque são pontos finais. A pessoa não vê um anúncio, clica e compra. Ela vê um anúncio, ela guarda, ela marca um lembrete, ela deixa para comprar mais tarde. E aí o que acontece? Quando ela vai finalizar, ela tem que acessar o site do cliente. Qual que é o jeito mais fácil? Ela digita no Google, clica na campanha institucional, clica no orgânico, digita o endereço do cliente, que às vezes o autocompletar do navegador dela vai estar ali. Ela vai no Instagram, clica no link da bio, ou seja, são pontos finais ali que a pessoa vai clicar e você vai ter uma atribuição muito maior dentro aqui do GA4 desses canais, mas isso não significa que esses canais venderam ali, e sim que eles participaram da jornada de compra desse cliente. Porque a jornada de compra não é linear, o cliente vê um anúncio, clica e compra. Seria bom se fosse assim, mas nem de longe é assim que funciona. Ele vê um anúncio no Facebook, ele vê um no Google, ele acompanha o Stories, ele clica na bio, ele entra, dá uma pesquisada, ele sai, um cliente mais perto, ele sabe se recebe um cupom de desconto, coloca no carrinho, enfim, ele tem vários pontos de contato para depois ele ir lá e realmente realizar aquela compra ali. E os pontos finais geralmente são esses. Logo, se você tira, nesse cliente, por exemplo, o peso maior está dentro do Facebook. Se eu tiro o orçamento, ele derruba todo o resultado. Por isso que é interessante você entender um pouquinho da jornada do cliente e entender também como analisar e interpretar as métricas. Nesse caso, como eu entendo a jornada do cliente, eu sei que mesmo tendo uma atribuição mais baixa, por exemplo, aqui ó, do Facebook, não vale a pena eu remover o orçamento dele. Pelo contrário, a gente coloca mais orçamento. Assim como a gente trabalha em campanhas, por exemplo, de venda, mas campanhas de base para mim trazer um público, aumentar o nível de consciência e o contato que esse cliente tem com potenciais compradores dele. Isso faz com que a gente vá trazendo público e consiga escalar, trazendo novas pessoas e trabalhando em conjunto também a parte ali do LTV. E o GA4 é bem legal porque você consegue ir bem longe. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, ó, origem barra mídia, você consegue analisar mais a fundo suas campanhas dentro do Facebook, do Google e até campanhas orgânicas que você tem, como o link da bio ou qualquer uma outra, através de tag UTM. Veja que eu tenho a origem meta e aqui eu tenho o público. E eu consigo detalhar bem mais, eu não vou colocar porque tem dados de cliente aqui, mas a gente consegue ver também o interesse. Se eu vir aqui, ó, e pegar, por exemplo, o meio da sessão, ele vai me gerar aqui, ó, o nome aqui, ó, que a gente definiu lá com as tagzinhas. Se eu vir aqui, por exemplo, e colocar campanha da sessão, ele vai me trazer mais informações. Nesse caso, eu já consigo ver aqui, ó, nome dos interesses que eu coloquei. Nesses casos aqui não é um interesse, tiver um packzinho de público quente aqui, mas eu consigo ver vários aqui e consigo analisar de forma individual também cada campanha, o que é bem interessante para você conseguir escalar e direcionar o orçamento da melhor forma possível. Que você pode analisar pela receita, mas a gente também pode analisar por outras métricas, como por exemplo, a duração média da sessão, que a gente consegue ver aqui. Eu consigo analisar o quão qualificado é aquele público, mesmo que ele não esteja vendendo. Se ele está passando bastante tempo, ele tende a ser um público ali bem mais qualificado. E como você pode ver, analisar as métricas simplesmente olhando é uma coisa, mas saber interpretar o que elas dizem ou saber como que ela participa na parte ali do usuário gerar uma compra para você ou na jornada dele, é um outro ponto que vai te ajudar a ter muito mais
resultado. Por isso que não é tão simples você olhar uma métrica e aplicar uma otimização, como muita gente te fala. Lógico que eu passei aqui por cima, tem muitos pontos e tem muita coisa para você se aprofundar. Mas tem bastante material aqui no YouTube, tem bastante material também lá no meu Instagram. E se você quiser aprender mais rápido, ter o meu treinamento, se quiser avançar mais rápido com o seu e-commerce ou seu infoproduto, tem a aceleração aqui da Giz. Meu nome é Alexandre Broge e até a próxima aula.